Hoje eu vim falar aqui de um tema que para mim é um tema muito importante para a época que nós vivemos, né? Essa questão de receber palavras duras. É, na minha reflexão sobre esse tema, eu penso o quanto foi necessário para mim receber algumas palavras duras em toda a minha vida, né? E geralmente, quando nós recebemos essas palavras, nós nos sentimos tristes no momento, até chateados. E quando essas palavras vêm de forma injusta contra a nossa vida, é aí que piorou as coisas. Eu já recebi muita palavra dura, muita cajadada, né? Mas hoje eu gostaria de meditar com você, refletir com você, que em toda a nossa vida nós sempre recebemos palavras firmes, né? Sempre recebemos palavras duras, inclusive dos nossos pais. Eles talvez foram os que mais nos trouxeram palavras duras na nossa vida e desde que éramos bem pequenos, né? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 6, e também em Provérbios capítulo 3, versículo 12, são versículos muito parecidos, que fala do amor de Deus para com o seu filho, né? E que Deus ele castiga alguém como um pai castiga o seu filho. Então, o próprio Deus, ele demonstra amor. Movido por amor, ele é disciplinador, ele é duro às vezes, ele precisa ser duro, porque essa dureza, essa firmeza vai nos levar a um crescimento espiritual. Nós vivemos em dias onde tem sido muito complicado essa questão do disciplinar dos filhos. Existem muitos movimentos que querem se envolver na nossa maneira de criar os filhos. E nós cristãos, nós temos uma maneira bíblica. Nós temos um padrão bíblico para ensinar os nossos filhos. A minha mãe ela não era muito de ler a Bíblia quando eu era novo. E ainda hoje a minha mãe não lê tanto a Bíblia assim. Mas existia uma coisa que ela já era automático nela, já vinha de família, né? Eu sempre tinha um chinelo por perto, sempre tinha um cipó por perto. E quando eu cometia um erro, eu acabava sendo disciplinado pela minha mãe. Mas isso não abalou o meu psicológico, o meu emocional, e eu não deixei de amar a minha mãe por conta dessas coisas, né? Claro que nós vemos muitos casos de violência por aí, muitas crianças sofrendo violências e abusos de autoridade dos seus pais. Não é disso que eu estou falando, mas a questão do disciplinar com firmeza. A Bíblia também diz em Provérbios capítulo 13, versículo 24, que quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Isso aqui é muito forte. E ao ler esses versículos, eu, ao longo da minha caminhada cristã, não no início, mas ao longo da minha caminhada cristã, eu passei a entender um pouco mais Deus. E a Bíblia, ela existe para isso, para nós conhecermos o nosso Senhor, o nosso Deus, né? Só que no início, quando eu entrei na igreja, era muito difícil ouvir certas coisas, porque muitas pregações falava muito duro, né? Falar sobre inferno, falar sobre pecado, isso acabava sendo palavras muito duras de se receber e muito difíceis, porque nos confrontavam muito. E quando eu passei a ler esses versículos, quando eu passei a conhecer esses versículos, eu pude entender o amor de Deus, a demonstração do amor de Deus. O amor de Deus ele não é demonstrado apenas no abraço, assim como o meu amor pela minha filha. E eu vou dizer para você, agora que eu sou pai, eu entendo a minha mãe. Agora que eu sou pai, eu entendo como era difícil disciplinar os seus filhos. Eu queria meditar com você num texto da Palavra de Deus, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 8 até o versículo 10, que diz assim: aqui a minha linguagem é a linguagem de hoje para ficar bem claro para nós. Não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Paulo está se referindo à primeira carta aos Coríntios. Ele não se arrepende de ter escrito aquela carta, embora a igreja de Corinto tenha ficado muito triste por causa dela. Quando soube que a carta os deixou triste por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido.
Paulo está falando que poderia ter ficado arrependido, em outras traduções diz até que ele até se arrependeu por um momento de ter sido tão duro na sua primeira carta. E na primeira carta aos Coríntios, leia o capítulo 1. Aí ele começa dando aquele elogio, como Paulo começa todas as cartas, sempre falando das qualidades e tal, psicologia purinha. Só que daqui a pouco ele começa a apertar. E ao apertar, na primeira carta aos Coríntios, Paulo começa a chamar aquela igreja de carnal, aquela igreja de uma igreja criança, uma igreja imoral. Ele chegou a dizer que eles eram piores do que os ímpios. Então Paulo ele foi muito duro na sua primeira carta aos Coríntios. Mas na própria primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 14, ele diz assim: olha, eu não estou tentando envergonhá-los, mas me preocupo em adverti-los como filhos amados, né? 1 Coríntios 4,14. Ou seja, Paulo fala desse sentimento de paternidade, de pai daqueles irmãos ali, daquela igreja. Então ele entendia que por causa dessa posição, desse lugar que ele tinha naquela igreja, ele precisava ser duro com suas palavras porque era necessário para o crescimento deles. Só que na segunda carta ele fala que ele até se arrependeu por um momento de ter sido tão duro, porque ele viu o quanto aquela carta os entristeceu. Tenho certeza que não é diferente com pai algum, porque nós, quando chamamos a atenção do nosso filho, temos até que dar uma palmadinha ali, a gente vê o quanto eles choram, o quanto eles ficam tristes, e nós ficamos com o nosso coração partido, e é muito difícil. Só que, será que só existe esse ponto negativo? Poxa, isso não vai contribuir para nada, isso não vai edificar em nada, para que ser tão duro? Deus é amor, Deus é Pai, Deus é amor. Ontem mesmo eu estava participando de um podcast e nós estávamos falando sobre essa questão de família. E tem um livro do John Bevere que eu estou lendo ele aos pouquinhos e eu li uma parte que ele falava sobre essa questão da nossa relação com Deus como um pai e o quanto isso pode complicar, né, o nosso entendimento do propósito, do plano de Deus para a história da humanidade. Por exemplo, nós como pais, nós costumamos ver o nosso filho fazendo alguma coisa errada e a gente fala assim, olha, se você fizer isso, você vai apanhar. Se você fizer isso, você vai ficar de castigo. Se você continuar aí, você não vai ver televisão, não vai brincar e tal. Só que aí, quando eles cometem o erro, aí a gente não faz nada. E no livro é muito interessante essa parte porque acaba que muitos estão entendendo Deus errado a partir de uma visão que os filhos têm dos pais por eles não se posicionar na hora como eles dizem que vão. Por exemplo, Deus ele falou que o homem que viver no pecado, que escolher viver no pecado, esses homens vão para o inferno. Só que muita gente por pensar, não, Deus é pai, Deus me ama. E assim como meu pai, chega na hora dele me dar uma palmada, ele não me dá porque ele me ama. Ele não consegue. Ele não consegue me fazer sofrer, ele não consegue me fazer chorar. Então meu pai não me trata assim. Então Deus falou que vai mandar todo mundo para o inferno. No final das contas, aqueles que permaneceram no pecado. Mas eu não acredito nisso. Deus ele é meu pai e ele me ama. Então esse entendimento errado, né, segundo John Bevere, é uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado. E Paulo, ele continua dizendo assim, mas agora estou alegre. Paulo, ele agora diz que ele está alegre, né? Ele recebeu notícias de como ficou o resultado daquela carta, no final das contas. Mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes. Eu estou alegre não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. E ele diz mais, aquela tristeza foi usada por Deus. E assim nós não causamos nenhum mal a vocês. Olha que coisa. Paulo diz assim, olha, eu fiquei triste por um momento, eu fiquei até arrependido por eu ter sido tão duro com vocês, mas agora eu estou alegre. Eu estou alegre porque aquela tristeza
foi usada por Deus. Aquela tristeza foi usada por Deus e fez vocês se arrependerem. Deus, ele nos entristece? Sim ou não? Você acha que Deus nos entristece? Sim ou não? Sim, Deus nos entristece e essa palavra, ela é prova disso. E há um propósito de Deus para que nós venhamos nos entristecer. O livro de Eclesiastes diz que a tristeza do rosto faz melhor o coração. Então, Deus ele não quer que a gente fique com um sorriso toda hora, mostrando as canjicas para todo mundo o tempo todo. Não é essa a intenção de Deus. Deus, ele é Pai. E ele entende que em alguns momentos ele precisa nos apertar, nos entristecer, para gerar em nós arrependimento. Então, sobre palavra dura, será que você tem alguém na sua vida como Paulo? Porque na igreja de Corinto, Paulo era a pessoa ideal para chamar a atenção deles, para dar, né, aquele puxão de orelha. Não é todo mundo que pode, não é toda hora que a gente vai receber uma palavra dura. Não é qualquer pessoa que vai chegar para a gente e vai dar uma cajadada. Não será aceita. Eu costumo dizer que palavras relevantes vêm na nossa vida de pessoas que para nós são relevantes. E Paulo era a pessoa ideal para a igreja de Corinto. Aí eu te faço uma pergunta. Você tem essa pessoa? Você tem essa pessoa que ela é a pessoa ideal para te dar uma chamada, para puxar a sua orelha. Aquela que se te vê pisando fora do quadrado, é ela que chega e fala assim, por que você está pisando fora do quadrado? Quem sabe é uma irmãzinha daquela de coque? Quem sabe é um líder? Quem sabe é o seu pastor? Ou seus próprios pais? A verdade é que todos nós precisamos dessas pessoas na nossa vida. E todos nós precisamos de palavras duras. Eu me lembro quantas palavras eu recebi na minha vida. Quantas palavras duras, palavras que me machucaram, que me feriram, que me fizeram chorar. E muitas das vezes a gente diz assim, para que isso? Para que isso? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um link lá do blog, onde você vai encontrar o texto de toda essa mensagem sobre palavra dura. E lá você vai encontrar uma imagem. E aquela imagem mostra uma fileira de dominós. Você já viu aquelas fileiras de dominós que você coloca derruba um e ele vai derrubando todos os outros? Só que essa começa por um bloquinho de 5 milímetros. E o último bloco, né, não é bloquinho, é um bloco, ele tem 45 quilos. Eu vi o vídeo de um físico fazendo esse processo. E não era nada sobre mensagem, pregação ou nenhuma mensagem filosófica. Mas na hora que eu vi, Deus falou ao meu coração. Né? Ele derrubou com uma pinça aquele bloquinho de 5 milímetros. E ele foi derrubando, né? E eles foram crescendo até chegar o bloco de 45 quilos. E no final, o bloco de 45 quilos caiu. Aí eu faço uma pergunta lá no texto. Será que eu conseguiria derrubar o bloco de 45 quilos com aquele bloquinho de 5 milímetros? Nunca. Então, os processos da nossa vida, os processos que nós vivemos, as injustiças, o que nós vamos recebendo, a verdade é que ao receber determinadas palavras duras, parece que nós vamos criando uma casca grossa. O que significa isso, Zé Carlos? Nós vamos nos tornando pessoas capazes de lidar com situações extremas, sem nos abalarmos facilmente, né? Sem ficarmos desesperados, angustiados, desanimados, não. Recebemos palavras duras e estaremos prontos para lá na frente continuarmos recebendo, porque a vida vai continuar e nós receberemos sempre algumas situações na vida que vão nos entristecer. Então hoje, eu queria te chamar a atenção para essa questão aqui do apóstolo Paulo. Quem sabe você tenha essas pessoas, essas que te trazem palavras duras, mas que assim como Paulo, lá na primeira carta, no capítulo 4, versículo 14, ele diz assim, olha, eu estou escrevendo para vocês essas coisas, eu estou falando essas coisas para vocês, mas a minha vontade não é envergonhar vocês. E você sabe quem quer te envergonhar e quem está te chamando a atenção, está sendo duro com você porque te ama. Paulo diz, eu não quero envergonhar vocês. Eu falo isso porque eu amo vocês como filhos amados. Eu tenho vocês como meus filhos.
E a Bíblia diz que Deus, ele nos ama como filhos e nos disciplina como filhos. E a Bíblia diz que aquele que não castiga o seu filho não ama. Então, meu amigo, minha amiga, se você tem alguém que te traz palavras duras, que te chama atenção, talvez essa pessoa seja muito mais importante na sua vida do que aquele que está sempre te dando um tapinha nas costas. E você precisa tomar um cuidado com isso. Como Paulo disse, essa tristeza foi Deus que deu a vocês. Deus usou essa tristeza em vocês para que vocês se arrependessem. Então, queria que você ficasse com essa palavra, meditasse em tudo isso que eu tenho falado nesse vídeo e, por que não? Dá uma lida lá no texto, está completo, tem a segunda parte da mensagem e isso vai edificar muito a sua vida, tá? Que Deus te abençoe.